Voltamos, coisa querida, falando de liberdade religiosa e limites aqui. Falamos de liberdade religiosa e laicidade. Agora vamos falar de liberdade religiosa e um pouquinho a respeito da liberdade de expressão e algumas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Então, eu já falei para você o que é o proselitismo religioso. O proselitismo religioso é esse direito, então, que as pessoas, no exercício da sua liberdade religiosa, têm de exercer aqui também, juntamente, a liberdade de expressão, no sentido de falar, expor a sua religião, inclusive tentar convencer outras pessoas da sua religião. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que o proselitismo seria esse direito, então, de divulgar a religião, inclusive através, né, dos meios de comunicação, buscando aqui converter as pessoas. E isso é constitucional, já decidiu o STF, né, inclusive está protegido aqui pela liberdade religiosa. Mas aí a pergunta que se faz é: existe limite à liberdade religiosa? Será que existe um limitador ao exercício dessa liberdade? Ou será que um pastor, um padre, um líder religioso pode falar absolutamente tudo o que ele quiser, né? Pode expressar-se da forma como ele quiser, uma vez que ele estaria protegido, então, pela liberdade religiosa? E a resposta é não, não pode. Isso porque até mesmo a liberdade religiosa, ela vai encontrar o mesmo limite que nós já vimos para a liberdade de expressão, que é o discurso de ódio. Então, não pode um líder religioso, ao pregar, ao realizar o proselitismo religioso, acabar por incidir em um discurso de ódio. Então, mesmo a liberdade religiosa, ela não é um direito, portanto, absoluto, que encontra um limitador bem importante, que é o discurso de ódio. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro desse proselitismo, nós temos o limite, porque no final das contas, né, quando o cara tá lá expressando, falando, convertendo, não deixa de ser exercício também de liberdade de expressão. Daí o limitador também do discurso de ódio. E eu trouxe aqui algumas jurisprudências, uma bem paradigmática, mais antiga, e outras duas mais recentes a respeito desse tema, a respeito das falas aqui realizadas por líderes religiosos. E eu tenho esse caso super famoso aqui do Siegfried Blamper, né? Que é o caso em que eu tenho esse líder religioso aqui que escreveu um livro que propaga ideias neonazistas. Então, para quem não conhece, né? Esse cara, ele publicou um livro com ideias, né, antissemitistas, né, nazistas. E o que aconteceu? Isso chegou até o STF, tá? Mas ele pode falar isso? Ele pode, né, no exercício dessa sua liberdade aqui, falar a respeito, né, de condutas contra aqui judeus e tudo mais? E a resposta é não, né, porque existe um limite, então, aqui, à liberdade de expressão, que é o próprio discurso de ódio. Tanto que esse cara aqui foi condenado pelo crime de racismo em decorrência dessa obra. Então, não pode dizer, liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não, porque a gente já viu que existe esse limite. E ainda em relação a esses dois casos mais recentes, um de um líder católico e o outro de um pastor que se manifestou nas redes sociais. Esse caso do líder católico, que foi agora de 2017, ele propagou ali, né, ele tem uma obra também, que propaga ideias contra o espiritismo. O espiritismo. Então, dentre, né, algumas coisas que esse líder católico fala na sua obra, e a gente sabe que uma obra, né, uma obra literária, ela é também expressão, liberdade de expressão. Nessa obra, ele fala coisas contra o espiritismo, no sentido de dizer lá que o espiritismo é coisa do diabo e coisas assim. E se questionou, então, no STF, se essa obra não seria uma hipótese de discurso de ódio. E o STF entendeu que, apesar de uma fala petulante, arrogante, assim, o STF fala desse líder católico, a fala ainda estaria protegida pela liberdade religiosa. Então, nesse caso, para o STF, nesse caso específico, essa pregação desse líder católico contra o espiritismo, o STF entendeu que seria
liberdade religiosa. Eu quero só que você acompanhe essas duas decisões para eu estabelecer um paradigma aqui, né? Já nesse último caso, 2018, foi um pastor que se manifestou nas suas redes sociais, e nesse caso aqui, o STF entendeu que a sua manifestação teria extrapolado os limites da liberdade religiosa e teria, sim, gerado uma situação de intolerância religiosa e, portanto, seria inconstitucional e teria extrapolado os limites da liberdade religiosa. E daí ficou uma situação assim, tá, mas será que isso é liberdade religiosa ou será que isso não é liberdade religiosa? Até que ponto eu posso dizer que uma coisa é liberdade religiosa ou até que ponto aquela manifestação, aquele líder religioso, a pessoa que está ali falando, estaria extrapolando os limites, incidindo, por exemplo, numa situação de discurso de ódio. E a gente pode esquematizar isso em 3 etapas, que eu vou colocar aqui, ó. Então, assim, ó, para que a liberdade religiosa seja considerada discurso de ódio, e daí não esteja protegida, portanto, né, pela liberdade religiosa, ela teria que passar por 3 etapas que o STF chamou. Primeira, de caráter cognitivo. Vou usar os termos do STF aqui, tá? Primeiro momento, essa manifestação teria que atestar uma situação de desigualdade entre os grupos. Vou colocar aqui, depois eu exemplifico. Se só atestar desigualdade, ainda não é suficiente. Para incidir em discurso de ódio, teria que a manifestação ter um caráter valorativo. O que é isso? A fala teria que expressar uma relação, vou usar essa expressão, uma relação de superioridade. Superioridade. E ainda, essa manifestação teria que implicar na dominação. Na dominação, na exploração, vou colocar todas essas expressões. Dominação, exploração, na eliminação, na supressão ou ainda na redução de direitos fundamentais. De direitos fundamentais. Ainda que apenas na esfera da incitação. Então, a gente explica. Para que a mensagem de um líder religioso seja considerado discurso de ódio, essa mensagem ela tem que, primeiro, atestar uma desigualdade entre as pessoas. Segundo, tem que necessariamente considerar aquela religião superior em detrimento desse grupo. Mas isso ainda não é suficiente. Para incidir em discurso de ódio, ou seja, não ser protegido por essa liberdade, esse discurso, essa manifestação, ela tem que implicar de alguma forma na dominação, eliminação, supressão ou redução de direitos da pessoa que está ali numa situação de inferioridade. Então vamos lá, vamos tentar exemplificar aqui, também tratando de um tema polêmico. Nós sabemos que é crime a prática da transfobia e da homofobia, assim considerado pelo STF. Ao julgar, então, a criminalização da prática da homofobia e da transfobia, o STF destacou que a mensagem, então, a propagação de mensagens por líderes religiosos, dizendo, por exemplo, que é pecado, né, a homofobia, né, a relação homossexual, isso por si só não é crime ou não incide em uma situação criminosa. Isso porque nós sabemos que a doutrina cristã, a Bíblia, né, e dentre outros livros aí sagrados, falam que homofobia, né, homossexualidade seria um pecado.
Isso está nos livros sagrados, acredita quem quer, segue também quem quer. Então, será que poderia um líder religioso falar assim, ah, isso é pecado, ou isso não é pecado? Entende o STF que sim. Veja que nesse caso, eu tenho a primeira fase. Então, eu tenho a desigualdade entre os grupos. Então, o líder falando, ó, se você faz isso, você está pecando. Assim como se você faz isso, você mente, você está pecando. Se você faz não sei o quê, se você engana o seu, né, o seu irmão, você está pecando. Se você não ama o seu irmão, você está pecando. Dentre o mundo dos pecados, eu tenho esse aqui que é pecado. Gerou uma desigualdade. Tem aqui uma relação de superioridade? Tem também uma relação de superioridade. Eu sou o santo, você é o pecador. Mas essa fala ainda não será considerada como discurso de ódio se ao fazer isso, esse líder não restringe ou não incita a violação de direitos contra essa pessoa. Então, se de alguma forma o líder ele não está dizendo assim, ah, por isso essa pessoa não pode isso, por isso aquilo, porque é um absurdo, ele não propaga, ele não estimula o ódio, não seria discurso de ódio. Você está entendendo? Então, para que uma manifestação religiosa, isso aqui é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que uma manifestação, uma fala seja protegida pela liberdade religiosa, ela não pode passar por essas 3 etapas. Então, para que exista aqui uma violação, um discurso de ódio, ela tem necessariamente que passar pelas 3 etapas. Então, no caso dessa decisão do líder católico, a decisão do Supremo entendeu que ele teria passado pelas 2 primeiras. Ele teria gerado a desigualdade, falar, o cristão é melhor do que né, tá mais certo, né, do que o espírita, colocou uma situação de desigualdade entre os grupos, falou, somos o certo, vocês estão errados, nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno, relação de superioridade. Só que ao falar isso, ainda que, né, de acordo com os ministros, de uma forma arrogante, pedante e tudo mais, ele não implicou na restrição de direitos. Ele não falou, por isso, essas pessoas, isso, por isso, tem que fazer tal coisa com elas. Não incitou violação de direitos, eliminação, dominação, exploração de direitos fundamentais, por isso estaria protegido pela liberdade religiosa. Diferente de como o STF entendeu para esse pastor nas redes sociais. Porque ele entendeu que naquele caso específico, ao se manifestar, ele estaria sim incitando uma situação de intolerância entre as diversas religiões. Tá? Então, por isso, ele teria extrapolado os limites da liberdade religiosa. Veja que a ideia disso aqui tudo é se manter, e eu acho que é a ideia de todo mundo também, né? É se manter um discurso dentro de uma esfera de tolerância religiosa. Então, você pode defender os seus valores, o seu livro sagrado, a sua fé, aquilo que você acredita, sem necessariamente propagar uma situação de intolerância, sem necessariamente propagar uma situação de discriminação, de violação de direitos, de abuso, né, de superioridade, dominação sobre as outras pessoas. Tá? É nesse sentido, então, que eu trago essas jurisprudências envolvendo liberdade religiosa e também a liberdade de expressão. Maravilha? Muito bem. Prestação de assistência religiosa. Olha o que diz a Const. Diz assim, ó, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que é isso aqui, ó? A Constituição está dizendo assim, ó, o pessoal que está lá em presídios, em quartéis, hospitais, eles têm direito à prestação de assistência religiosa. Veja que aqui, ó, o dever do Estado se manifesta quanto à permissão do exercício dessa liberdade. Veja que aqui não é o Estado, e eu já vi questões falando isso, não é que o Estado vai ter que assegurar que tenha igrejas nos quartéis, nos presídios, não é isso. Ah, então o Estado tem que construir uma igreja de cada religião dentro de cada presídio do Brasil. Não é nada disso. A prestação de assistência religiosa é, se o indivíduo que está lá em um quartel, um hospital, um presídio, ele quiser ser assistido, ter aqui assistência religiosa, ele tem o direito que isso aconteça. Então, por exemplo, o cara está lá preso e ele quer se confessar
com o padre. Então, ele tem o direito de, né, se o padre for lá, dele poder se confessar com o padre. Então, aqui a atuação do Estado, ela é num sentido negativo, de permitir, então, o exercício dessa liberdade, tá? E o que as bancas amam falar disso aqui, ó? Veja que a entidade civil e militar de internação coletiva. Aí, na prova, fala que a prestação de assistência religiosa é apenas as entidades civis. Não, é civis e militares. Maravilha? Muito bem. E talvez um dos direitos mais importantes da liberdade religiosa é o direito à escusa de consciência. E eu vou falar a verdade, eu não tinha noção da importância desse direito até assistir um filme que talvez você já tenha assistido. Se eu não assistiu, eu recomendo, hein? Se tiver com o edital aberto, dá uma segurada. Mas depois você assiste, que é aquele filme Até o Último Homem. Olha eu fazendo propaganda de filme, mas esse filme é muito bom. Esse filme, ele fala a respeito da escusa de consciência. Você vai entender o que é isso agora. Olha só. Olha o que diz a Constituição. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A escusa de consciência pode aparecer na sua prova como objeção de consciência ou ainda imperativo de consciência, tudo a mesma coisa. E o que é esse direito? Esse direito é o direito de você falar assim, ó, eu não vou realizar tal coisa, ainda que seja algo de obrigação para todos, porque isso é contra a minha convicção religiosa. Isso vai contra os meus valores, isso vai contra as minhas convicções filosóficas ou as minhas convicções políticas. Então, eu, indivíduo, tenho o direito de invocar essas minhas convicções, sejam elas religiosas, políticas ou filosóficas, para dizer, olha, eu não vou realizar isso aí. Ah, mas todo mundo tem que realizar. Pois é, mas isso aí vai contra aquilo que eu acredito, então eu não vou realizar porque eu tenho esse direito. Essa é a escusa de consciência. Então, repetindo, a escusa de consciência é o direito que nós temos de nos recusarmos a cumprir uma obrigação imposta a todos, sem que isso gere restrição dos nossos direitos, quando essa recusa se dá por motivos de convicções religiosas, políticas ou filosóficas. Então, mais ou menos um exemplo, né? O serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório, ele é obrigatório para todos, né? Os meninos na idade respectiva e tudo mais. Legal. Vamos imaginar que o menino, ele é pacifista. Ele não pega em arma. Que é, inclusive, um dos relatos lá do filme, né, do Até o Último Homem, que ele tinha uma religião específica lá, e ele não pegava em arma, ele não atiraria e tudo mais, e ele, inclusive, para quem não viu, não vou dar muito spoiler, né, mas ele vai pra guerra, e ele não pega em arma, é um cara sensacional, inclusive, é baseado em história real, vale a pena você assistir. Mas vamos voltar pro meu caso ali, para não te dar spoiler aí para quem não viu o filme. Imagina, então, o menino pacifista fala, olha, eu não acredito nesse sistema armado, eu não pego em arma, portanto, eu não vou realizar o serviço militar obrigatório. Legal. Cabe ao Estado aceitar isso. Isso é escusa de consciência. E o Estado, ele não vai poder restringir os direitos dessa pessoa em decorrência dessa sua convicção. Agora, você concorda comigo que está todo mundo cumprindo a obrigação, certo? Sim ou não? Tá todo mundo fazendo a obrigação, todos os meninos da idade estão lá realizando a obrigação. E ele veio e fala assim, ei, eu sou diferente, eu penso diferente, eu não vou fazer isso. O Estado fala, não tem problema, eu respeito a sua opinião. Só que você está pensando um jeito e o resto está fazendo. Então, para não ficar uma situação de desigualdade, para não ficar uma situação desigual, eu, Estado, vou te oportunizar uma prestação alternativa. Então, veja, eu tenho o direito de me recusar. Cabe ao Estado, então, para não gerar desigualdade, garantir a essa pessoa uma prestação alternativa. A prestação alternativa, ela equivale à própria obrigação. Então, se a pessoa cumpre a prestação alternativa ou cumprir a obrigação, para o Estado está tudo certo, é isso que importa. Agora, se a pessoa fala assim, olha, eu sou diferentão,
eu não vou realizar isso porque isso vai contra as minhas convicções. O Estado fala, beleza, tá aqui uma prestação alternativa. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu também não vou fazer prestação alternativa. Opa, aí vai ter restrição de direitos. Então veja que ninguém vai ser privado, ninguém vai ter restrição de direitos, então você não vai ser punido, não vai ter direitos restringidos por aquilo que você acredita, por aquilo que você tem como convicção religiosa, política ou filosófica. Essa é a garantia constitucional. E ela vai além, ela fala, ninguém pode mexer nos seus direitos, tanto é que você pode se recusar a cumprir uma coisa que é para todo mundo, que é imposta a todos. Inclusive, se você se recusar a cumprir uma coisa que é imposta a todos, o Estado tem a obrigação de estabelecer uma prestação alternativa, ou seja, algo equivalente à obrigação aqui, para que você possa ficar tudo ok, né, e que todo mundo fique ali em uma situação de igualdade. Agora, se você não cumpre o que está todo mundo fazendo, e ainda não vai lá e cumpre a prestação alternativa, aí o Estado vou restringir os seus direitos. Então veja que a restrição de direitos, ela pode ocorrer em uma situação de convicção religiosa, política ou filosófica. Só que ela só vai acontecer, essa restrição, se a pessoa se recusa a cumprir a obrigação e também se recusa a cumprir a prestação alternativa. Uma outra informação importante. A prestação alternativa não é uma punição. A prestação alternativa não é uma sanção. A prestação alternativa equivale à própria obrigação. Então, aqui, logicamente, que a prestação alternativa tem que ser algo que seja compatível às convicções religiosas, políticas ou filosóficas da pessoa. Ok aqui? Então, a gente pode esquematizar isso aqui assim, olha só. Então, em relação à escusa de consciência. O Estado não restringe direitos. Ele não pode restringir direitos. Se a pessoa se recusa a cumprir uma obrigação legal imposta a todos, lembra que pode ser em decorrência das suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, desde que a pessoa cumpra, a prestação alternativa. A prestação alternativa. Fixada em lei. Ok? Agora, o Estado pode sim restringir. Então, o Estado pode restringir direitos. Quando a pessoa se recusa a cumprir a obrigação e não cumpre a prestação alternativa. A prestação alternativa definida em lei. Vamos lá para duas observações. A restrição de direitos só acontece se a pessoa também não cumprir a prestação alternativa. Se ela cumprir a prestação alternativa, tá tudo certo, por isso tá tudo maravilhoso, a pessoa tá quite aqui, não tá devendo nada, ok? Então, só vai ter restrição se a pessoa não cumprir a prestação alternativa. Inclusive, eu vou colocar aquilo que eu já falei, que a prestação alternativa não é sanção. Não tem caráter sancionatório. Ela equivale à própria obrigação. Então, cumprir a obrigação, cumprir a prestação alternativa, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso para o Estado. Agora, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. E se não houver lei estabelecendo a prestação alternativa? Será que ainda assim eu posso invocar a minha escusa de consciência? Então, vamos pensar a situação
Pensa no serviço militar obrigatório. Não existe só o serviço militar obrigatório, né? Mas é o que a gente mais visualiza. Inclusive, a escusa de consciência nasceu em decorrência do serviço militar obrigatório. Vamos imaginar que eu sou lá menino pacifista e não pego em arma. E eu falo, ó, Estado, não vou realizar o serviço militar obrigatório. Aí o Estado vai falar assim, então tá aqui a prestação alternativa, cumpra ela. Aí eu cumpro, tá tudo certo. Agora, e se o Estado não estabeleceu a prestação alternativa? Será que mesmo assim eu posso invocar a escusa de consciência? Ou eu tenho que esperar a lei ser criada para eu invocar a escusa de consciência? E a resposta é, não precisa existir a prestação alternativa para eu invocar a escusa de consciência. Então, se eu chego para o Estado e falo assim, ó, não vou pegar em armas, não vou realizar o serviço militar obrigatório, e não existe lei estabelecendo a prestação alternativa, problema do Estado. Eu não vou ser obrigado a cumprir a obrigação. Você está entendendo? Então, o que prevalece aqui é a liberdade religiosa, a liberdade do indivíduo de realizar a escusa de consciência. Você está entendendo? Isso porque a escusa de consciência é uma norma de eficácia contida. Enquanto norma de eficácia contida, ela não depende de lei para a sua implementação. Quer ver um exemplo disso aqui? O caso da atividade de mesário no processo eleitoral. A convocação para mesário é uma obrigação legal. Então, se você é convocado, você é obrigado a ser mesário. Mas será que você pode invocar a escusa de consciência para não ser mesário? Você pode. E nesse caso, qual que é a prestação alternativa? Não há. Não há. E se você invocar, você não vai ter que fazer nada em contrapartida, como prestação alternativa. Por quê? Porque não há lei estabelecendo, então, a prestação alternativa. Se não tem lei, você também não é obrigado a fazer. O Estado não vai poder restringir os seus direitos, ok? Então, o Estado só vai poder restringir direitos se a pessoa se recusa a cumprir a obrigação imposta a todos e também não cumpre a prestação alternativa. Isso porque se ele cumprir, não vai ter problema, tá tudo certo. Agora, se ele não cumprir, vai ter sim restrição de direitos. Aliás, quais direitos serão restringidos nesse caso? Os direitos a serem restringidos nesse caso serão os direitos políticos. E isso aqui, de acordo com a posição da doutrina majoritária do direito constitucional, configura a hipótese de perda de direitos políticos. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, a restrição de direitos se refere aqui aos direitos políticos. Então, a pessoa ficará impedida aqui de votar, de se candidatar, inclusive para a doutrina constitucional, é a hipótese de perda de direitos políticos. Maravilha? Muito bem. Então, era isso. Encerramos, então, essa nossa parte de liberdade religiosa. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.